Visitar os vulcões dos Açores em segurança. Cerca de 14% da população mundial, ou seja, mais de 1.000 milhões de pessoas, habita em áreas vulcânicas e a população dos Açores está incluída neste número de pessoas que habitam em áreas de vulcanismo ativo. Desde o povoamento das ilhas, no século XV, foram contabilizadas 28 erupções vulcânicas de diferentes estilos, sendo algumas submarinas e outras subaéreas, ou seja, estas últimas ocorreram em terra. As erupções vulcânicas podem ser fenómenos de grande beleza que prendem a atenção do observador, mas dependendo de fatores como o grau de explosividade, tipo de produtos emitidos, duração e localização do evento, assim como a ocorrência em simultâneo, sismicidade ou outros perigos geológicos, as mesmas podem apresentar maior ou menor risco para a população. O último evento eruptivo nos Açores foi de natureza submarina e ocorreu no período entre 1998 e 2001, ao largo da Ilha Terceira. Refere-se à conhecida erupção submarina da Serreta. A erupção foi caracterizada pela emissão de balões de lava que flutuavam na superfície do oceano. A conhecida erupção dos Capelinhos, na Ilha do Faial, data de mais de 60 anos, tendo-se iniciado em 1957 e terminado em 1958. Esta erupção apresentou numa fase inicial vulcanismo submarino, passando a subaéreo ao longo da erupção. Para além dos produtos eruptivos que cobriram não só a Ilha do Faial, mas também outras ilhas do grupo central dos Açores, a forte sismicidade associada aos eventos eruptivos causou danos relevantes em estruturas. Esta erupção vulcânica teve impacto significativo inclusivamente na densidade populacional da Ilha do Faial, tendo sido responsável por uma grande vaga de migração. É necessário percorrer mais de 2 séculos para se encontrar um fenómeno de vulcanismo puramente subaéreo, ou seja, que tenha decorrido exclusivamente em terra. Foi na Ilha de São Jorge, em 1808, que decorreu a última erupção nos Açores com essas características e foi responsável pela morte de cerca de 30 pessoas. Atualmente as ilhas dos Açores não apresentam atividade eruptiva, mas manifestações de vulcanismo secundário como fumarolas, nascentes termais e de água gasocarbónica, neste caso a vulgarmente conhecida água com gás. Sendo assim, os principais perigos associados ao vulcanismo atual dos Açores prendem-se com a ocorrência de crises sísmicas, movimentos de vertente, manifestações de vulcanismo secundário e eventuais explosões hidrotermais. Em zonas com manifestações fumarólicas, para além da libertação de gases vulcânicos, a temperatura das fumarolas pode constituir perigo para a saúde. No caso dos Açores, as emissões fumarólicas atuais podem atingir o ponto de ebulição da água, ou seja, 100 graus Celsius, dependendo da altitude. Os principais gases emitidos são o vapor de água, dióxido de carbono e sulfureto de hidrogênio, este último responsável pelo típico odor a enxofre. Estes gases, ao serem libertados na atmosfera, normalmente diluem-se. Contudo, dependendo da localização da emissão de gás, podem não se dispersar e acumular em zonas de depressão, atingindo eventualmente concentrações consideradas perigosas para a vida humana. A possibilidade de visitar os vulcões dos Açores é uma oportunidade única que permite observar diferentes paisagens vulcânicas enriquecidas pela biodiversidade das ilhas e enquadradas entre o azul do céu e do mar. De forma a que a visita decorra em segurança,
gostaríamos de partilhar consigo algumas sugestões. Ao visitar qualquer um dos campos fumarólicos ou áreas de desgasificação, tenha atenção à sinalética existente e não passe as zonas de vedação. Siga as zonas de passadiço. Utilize calçado adequado devido às eventuais altas temperaturas do solo. Não toque na água em ebulição ou em áreas com emissão de vapor. Não acampe em zonas de desgasificação identificadas pelas autoridades. Não permaneça em zonas de depressão e ambientes pouco ventilados. Existem inclusivamente algumas áreas de desgasificação que se encontram monitorizadas em permanência para a qualidade do ar, de forma a permitir a visita do espaço em segurança. Siga todas as recomendações das autoridades e não ultrapasse as zonas de segurança definidas. Os Açores são caracterizados também pela existência de uma elevada rede de trilhos que permitem visitar recantos com acesso apenas pedonal. Sempre que efetuar um trilho pedestre em áreas vulcânicas, sugere-se que verifique anteriormente o grau de dificuldade do trilho, assim como eventuais requisitos do mesmo. Atualmente, esta informação pode ser consultada no sítio oficial do turismo Trilhos dos Açores, trails.visitaçores.com. Ao realizar um trilho, utilize vestuário e calçado apropriado. Considerando que o arquipélago dos Açores pode ter as 4 estações no mesmo dia, aconselha-se que leve sempre consigo um impermeável. Tire fotografias em segurança e considere que podem haver partes do percurso do trilho inclinadas, escorregadias e que requerem a máxima atenção na caminhada. Se verificar que o trilho evidencia sinais de atividade geomorfológica recente, tais como fendas no chão, aumento da inclinação de árvores ou queda sistemática de pequenos blocos em certas zonas, interrompa o percurso e regresse à origem. Siga sempre as marcas e não se desvie do trajeto. De forma a preservar e não degradar o património geológico dos Açores, não se devem recolher amostras não autorizadas. Muitas das ilhas dos Açores têm cavidades vulcânicas visitáveis que constituem um foco de atração turística. Na visita a uma cavidade vulcânica, como uma gruta ou um algar, não se afaste do guia e siga as suas instruções. Fique atento a possíveis irregularidades no chão e no teto da cavidade. Caminhe de forma ordenada e não saia do caminho indicado. Nunca remova o capacete. Tenha sempre consigo uma lanterna. Não escreva nas paredes nem destrua as formações geológicas. Nos Açores ocorrem em média 4.100 sismos por ano e são sentidos normalmente pela população cerca de 40 eventos. Frequentemente, os sismos ocorrem sob a forma de crises sísmicas, sendo por isso conveniente consultar no sítio internet do IVAR Civisa se a zona que pretende visitar não está numa fase de incremento de atividade. Pode consultar esta informação em www.ivar.azores.gov.pt. Alerta-se para a necessidade de todas as regras de autoproteção associadas a eventos sísmicos serem consideradas também em zonas vulcânicas. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores apresenta várias medidas
que podem ser seguidas caso aconteça um sismo sentido, destacando-se pela sua importância. Antes de ocorrer um sismo, é importante elaborar um plano de emergência para a sua família, de forma a que todos saibam o que fazer no caso de ocorrer um sismo, assim como organizar o kit de emergência. Em casa e no local de trabalho, identifique os locais mais seguros, tais como vão de portas interiores, cantos de paredes mestras, debaixo de mesas e camas sólidas. Conheça também os locais mais perigosos de forma a evitá-los durante um evento sísmico, como por exemplo, junto a janelas, espelhos, candeeiros, móveis e outros objetos que possam tombar. Nunca utilize elevadores. Mantenha acessível uma lista de números de telefone de serviços de emergência. durante e depois de um sismo, Dirija-se para um lugar aberto, longe do mar ou de cursos de água. Mantenha-se afastado de taludes, edifícios, postes de eletricidade, muros, etc. Conte com a possível ocorrência de réplicas. Se houver feridos graves, contate as equipas de socorro. Mantenha a calma e fique atento às instruções difundidas pelas autoridades de proteção civil. outro perigo associado aos vulcões dos Açores é a ocorrência de movimentos de vertente, maioritariamente associados a períodos de chuvas intensas. Assim, sempre que as previsões meteorológicas indicarem elevada pluviosidade, evite, sempre que possível, deslocar-se para zonas com potencial instabilidade das vertentes. As sugestões anteriores ambicionam contribuir para que as visitas às paisagens vulcânicas dos Açores sejam efetuadas com a máxima segurança possível. Não se esqueça que os vulcões açorianos estão a ser permanentemente monitorizados e eventuais alterações no estado de atividade dos mesmos serão reportadas às autoridades competentes. No entanto, nunca é demais relembrar que a proteção civil começa com a ação de cada um de nós.